Bom, pessoal, eu preciso trazer uma outra informação também de que o primeiro-ministro francês quer a criação de um imposto para os super ricos. Luca Bassani, esse projeto pode avançar, meu amigo? Bem-vindo. Pode sim, Evandro, por conta da configuração bastante peculiar da Assembleia Nacional Francesa. Tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. O novo primeiro-ministro recém-impossado, Sébastien Lecornu, que é aliado do presidente Emmanuel Macron, sabe que precisará convencer tanto um lado quanto o outro, seja os conservadores clássicos dos republicanos ou até mesmo a ultradireita de Marine Le Pen, e do outro lado da esquerda, os socialistas que são mais moderados, ou até mesmo a esquerda mais radical da França submissa, a formar uma maioria para aprovar o orçamento de 2026. E qual é o plano que tem sido cogitado por algumas vertentes de esquerda e que pode sim ser incluído pelo novo primeiro-ministro no texto do orçamento do ano que vem? Taxar os super ricos. De acordo com a proposta, seria cobrado um imposto de 2% ao ano sobre as fortunas acima de 100 milhões de euros, o que no cálculo atual seria por volta de 630 milhões de reais, ou seja, isso seria cobrado só destas famílias ou dessas pessoas e representaria praticamente um imposto em cima de só 0,01% da população. Esse é o argumento utilizado, o que geraria para os cofres públicos cerca de 20 bilhões de euros todos os anos, algo que é bastante robusto para orçamentos da saúde, da educação, entre outros pontos fundamentais que precisam de mais verbas durante este período de crise econômica na Europa. Ainda não sabemos se ele terá a capacidade de aprovar isso apenas com os centristas e com alguns blocos da esquerda, considerando que a direita como um todo se opõe ao projeto, e principalmente os grupos empresariais, que sabem que por mais que seja um imposto muito pequeno comparado com essas fortunas, é algo que mexeria no bolso de acionistas e de outros bilionários, o que é sempre uma questão extremamente polêmica nestes países com grandes conglomerados empresariais. Obviamente que a gente vai ficar de olho, porque essa não é uma proposta apenas considerada dentro da França. Vira e mexe falam disso no Brasil, falam aqui na Alemanha, nos Estados Unidos. Vai que lá é aprovado e isso inspira outros movimentos pelo mundo afora. Valeu, Luca Bassani, um abraço para você. É sobre isso que eu queria falar contigo, Fábio Piperno. Pode haver uma inspiração a partir do movimento que aconteceu lá na França? Veja, é uma questão de saber fazer conta. 20 bilhões de euros em uma economia do tamanho da francesa significa Ô, Piperno, acho que eu vou ter que te interromper porque seu microfone está aparentando alguns problemas técnicos, então daqui a pouco eu vou ouvir a sua opinião. Fala, Gani. Olha só, eu acho que essa proposta é uma furada, nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. É aquela falácia que tem em economia, que existe pobre porque tem um que é super rico, então vamos transferir a riqueza do rico para o mais pobre e resolver o problema. E não é assim que a coisa funciona, né? Quando a gente fala dos super ricos, existe um motivo para eles serem super ricos. Então, um empresário que é bem sucedido, a gente tem uma ideia errada aqui no Brasil, que parece que ele é um herdeiro e só vive de luxo e não trabalha. Não, muito pelo contrário. Quando a gente fala desses empresários muito bem sucedidos, empreendedores, eles são super ricos justamente pela capacidade de geração de riqueza e de produtividade na sociedade. Quando a gente elimina esse incentivo com uma tributação muito elevada, você destruiu a capacidade de geração de riqueza. E aí é claro que não há o que distribuir na pobreza. E aí, Fábio Piperno, eu quero saber de você se você entende que essa é uma proposta viável e que sim, possa influenciar caminhos também aqui no nosso país. Essa é uma ideia que preenche o imaginário de alguns setores políticos. Eu acho que ela parte de alguns equívocos. E o principal deles é que o volume de dinheiro arrecadado ele não vale a pena os riscos e o desgaste político. Veja, no caso da França, por exemplo, a gente está falando em 20 bilhões de euros. 20 bilhões de euros e uma economia daquele tamanho nem faz cócegas. A França tem um déficit de 5,4% do seu PIB, que é maior que o do Brasil. Então nós estamos falando de algo, em números redondos, aí, de 150 bilhões de euros por ano. 20 bilhões não vão resolver absolutamente nada. Dá pouco mais de 0,1%, né? Pouco mais de 0,1%. Pouco mais de 10% do tamanho desse déficit, só no déficit.
Então, veja, eu prefiro... Você acha que é uma briga que não vale a pena comprar? Não vale. Não é uma luta que vale a pena? Eu prefiro, por exemplo, algo que o Congresso brasileiro já mandou para o freezer de novo e o governo também finge que não é com ele ficar quieto, que é exatamente taxação dos dividendos. Então, a gente discutiu aqui outro dia a questão de taxar os fundos imobiliários e os agropecuários e tal. Ora, por que o carrinho de pipoca do seu João aqui no Brasil, ele é taxado, ele tem que pagar um monte de coisa, e o bacana aqui paga, que não é taxado, né, e que compra que tem esses títulos e não é taxado, vai continuar com esse tipo de benefício. Então, essa isonomia tributária é algo que eu defendo muito mais, acho muito mais inteligente do que se simplesmente inventar um novo tributo para quem é muito rico. O Gani começou te apoiando, terminou te... porque estava indo bem, o senhor ia tirar um 10, mas foi igual o Sandoval Quaresma, errou no final. Em vez de defender o corte de gasto e redução tributária, você propôs o aumento do imposto. O senhor ia tirar um 10. Você entendeu mal, como aliás, parte da direita brasileira entende mal e o governo finge que não é com ele, porque não é aumentar tributo. Não estou falando em aumentar tributo, eu estou falando em isonomia. Se ele paga, o carrinho de cachorro-quente do seu Zé paga, por que o bonitão que tem esses títulos ele não paga nada? Mas a gente já paga, a empresa já paga muito imposto, aí você vai tributar mais uma vez, aí tributa. O Bruno Musa mandou uma mensagem aqui também que é comentar. Fala, Bruno, arremate. O começo eu ia falar isso. Vamos dar um abraço no Piperno, parabenizá-lo aqui com ele pelas nossas posições liberais, pô. Mas eu acho que ele trouxe dados extremamente relevantes e importantes, que é o sim. Vamos lá. François Hollande, que foi presidente da França entre 2012 e 2017, ele colocou o imposto sobre grandes fortunas na França em 2012 e ele mesmo, um ano e meio depois, derrubou. Por quê? Pelo fato que o Piperno colocou. O que isso arrecadou foi 0,1% do déficit francês, que não para de crescer. Hoje beira os 6% do PIB, como o próprio Piperno colocou, isso representa uma dívida de 3,3 trilhões, que dá 115% do PIB. Ou seja, é irrisório o que arrecada com esse capital. E mais, ele afugenta investidores. Em 2022, a maior fuga de milionários da Dinamarca foi em direção à Suíça. Eles colocaram 1% de imposto sobre grandes fortunas e eles foram para a Suíça, que o imposto é de 0,1% na média. E aí ele passa a pagar imposto na Suíça. Então, isso é simplesmente uma narrativa que, ao olhar matemática, não fecha a conta, não adianta e afugenta principalmente aqueles que têm capital e que geram emprego.